Olá, meu nome é Sérgio Martins e essa é mais uma edição do nosso programa Coisas do Alto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre desemprego e fé. Aparentemente são duas coisas que não têm a ver uma com a outra. Uma é muito ligada à questão material e a outra à questão espiritual, mas tem tudo a ver. Porque nesse momento em que bate o desemprego, e hoje, segundo os jornais, existem mais de 1 milhão de pessoas desempregadas nesse país, você precisa ter uma certa dose de fé para poder suportar as pressões que você vai ter que enfrentar. E essas pressões são muito grandes. Primeiro porque você está tranquilo no teu emprego, na empresa que você trabalha, e de repente, sem mais nem menos, você recebe o teu aviso de que você está demitido. É meio como perder o chão, é meio como você perder as suas referências. E o problema acaba se transformando num problema muito maior se você for o provedor da tua casa, se você for o responsável por garantir a subsistência da tua família. E esse problema fica maior ainda quando você, além de ser o provedor, você é o homem, porque nós ainda vivemos numa cultura machista. Nós vivemos naquela cultura onde que o homem ele precisa necessariamente ser o sujeito que traz o sustento da família. Hoje nós sabemos que essa responsabilidade é de todo mundo que compõe uma família, mas a nossa cultura ainda é muito ligada a isso. Nós, principalmente aqueles que já têm uma certa idade, nós somos criados, nós somos educados para ter isso em mente. Então, se de repente você não consegue ter o teu sustento, se você não consegue garantir o sustento da tua família, é natural que você comece a sentir que você fracassou. E aí, se você começar a ter esse tipo de sentimento, na verdade você está tendo dois problemas. O teu primeiro problema é que você perdeu o teu emprego. E o segundo problema é que você começa a abrir porta para uma depressão. E porque você começa a ficar ligado naquilo, você começa a se sentir impotente e é muito natural que você não aceite esse tipo de coisa. E há necessidade da gente pegar e compreender que as coisas acontecem, principalmente num momento de crise como esse que nós estamos vivendo. Então, legal, tem que se concentrar no teu problema inicial, que é você não tem um emprego e você precisa arrumar outro. E nesse processo é necessário envolver toda a família. Uma tendência das pessoas, e notadamente aqueles que ainda têm um pouco de vaidade, ainda têm um pouco de orgulho, é tentar resolver as coisas por si mesmo. E numa situação dessas, onde você perde o emprego, onde você perde o como sustentar-se, o como pagar as suas contas, é muito natural que a pessoa fale, não, deixa comigo que eu vou resolver. E na verdade não é assim. Essa é uma situação que afeta a família toda. E a família ela precisa se unir nesse momento para poder resolver esse problema também como um todo. Então é necessário que as pessoas comecem a economizar, que as pessoas tenham a certeza, tenham a consciência de que há certas regalias, certas coisinhas que eram bacanas, como você ir no teatro, no cinema e você no restaurante, você vai ter que cortar pelo menos temporariamente. Há necessidade disso e essa é a única maneira que você tem de poder atravessar uma fase dessa. Mais importante do que tudo isso é a gente manter o pensamento positivo. Legal, vai dar tudo certo. Só que o pensamento positivo não é tudo. Se bastasse querer para resolver as coisas, bastasse você acreditar numa situação para você conseguir aquela situação, você conseguir resolver aquela situação, todo mundo que joga na loteria iria acabar ganhando, porque, na verdade, quando nós nos dirigimos a uma lotérica, nós nos dirigimos com a esperança de que vamos ganhar. Então, aí a gente percebe que o pensamento positivo é parte integrante da solução do problema, mas não é tudo. Além do pensamento positivo, além da certeza de que essa é uma fase transitória e que você vai conseguir superar, a necessidade de se fazer alguma coisa. Então é pensamento positivo, mas vamos distribuir currículo. Pensamento positivo, mas vamos nos cadastrar em sites de emprego.
fazer a sua parte. A gente precisa fazer a nossa parte. É meio aquela história de que ajuda-te que o céu te ajudará. E é assim que as coisas funcionam. Quando nós nos ajudamos, quando nós nos esforçamos, nós encontramos também o resultado desse nosso esforço. De repente as pessoas possam falar, poxa vida, mas esse tipo de abordagem é uma abordagem assim meio mística, como se você tivesse simplesmente que colocar as coisas numa questão de fé e jogar as coisas nas mãos de Deus. Não se trata disso. Mesmo porque fé é um negócio diferente de você ter um pensamento positivo. Fé é um negócio diferente de você acreditar que com um passe de mágica você vai resolver os seus problemas, que você vai conseguir o seu emprego de volta. Fé é muito mais do que isso. Fé é você ter a consciência, você ter a certeza de que você está passando por uma coisa que, por menos que você goste, é algo que vai te beneficiar, mesmo que seja no futuro, mesmo que seja a nível espiritual, e que principalmente não tem nada de errado. Deus está no comando e que você continua contando com o auxílio, não só de Deus, mas também dos nossos amigos desencarnados, daqueles que velam por nós mesmo estando lá no plano espiritual. Mas isso não significa que o problema também vai se resolver do dia para a noite, ou, como eu já disse, num passe de mágica. Até porque, às vezes, a melhor coisa que pode nos acontecer é a gente enfrentar esse problema, enfrentar essa dificuldade durante algum tempo. Pode parecer estranho isso daí, mas, às vezes, esse tipo de sofrimento, esse tipo de problema que a gente enfrenta é aquilo que nos faz crescer, é aquilo que nos faz corrigir certos defeitos que podem não ser tão graves no plano material, mas são extremamente graves do ponto de vista espiritual. Às vezes é aquilo que nós precisamos para acertar um pouquinho a nossa vaidade, diminuir o nosso orgulho. Às vezes é aquilo que precisa também, que é aquilo que nós precisamos para sair da nossa zona de conforto. O ser humano, ele se acomoda, ele naturalmente se acomoda. E às vezes essas coisas que surgem na vida da gente, surgem exatamente para fazer com que a gente comece a se mexer novamente, para que a gente saia dessa zona de conforto, seja para procurar uma situação melhor, seja para a gente mudar o rumo da nossa vida. Muitas vezes é necessário que a própria família que vai enfrentar junto essa dificuldade, que ela também passe por essas dificuldades, para que elas também possam, as pessoas integrantes da família, possam resolver os seus equívocos morais, os seus equívocos espirituais. Então, na verdade, a gente tem que olhar essa situação, que é uma situação transitória, mas a gente tem que olhar de um ponto de vista maior, do ponto de vista do alto. Tudo que está acontecendo ali é para o nosso bem. Tudo aquilo é um remédio, por menos que a gente goste, mas é um remédio que vai curar alguma doençazinha da gente, uma doençazinha moral. Aqueles que, como eu, acreditam na reencarnação, sabem que muitas coisas que nós passamos, que muitas coisas que nós enfrentamos nessa existência, têm ligações com existências anteriores. Muitas vezes nós, nesses momentos de aflição que nós passamos, nós estamos corrigindo situações muito antigas. Então sempre a gente tem que procurar tirar aquilo que é de melhor, aquilo que é de mais útil nessa situação. Mesmo que seja uma situação de sofrimento, mesmo que seja algo assim que não nos faça bem em termos de felicidade, mas ali existe uma lição e é importante que a gente procure tirar essa lição. Às vezes a gente não compreende muito bem os desígnios de Deus, mas o momento que a gente enfrenta uma dificuldade dessas, muitas vezes é aquela oportunidade que nós temos para desenvolver certas habilidades que a gente nem imaginava que a gente tinha. E a gente não tem controle sobre isso. Muitas vezes a gente tem um planejamento de vida, a gente tem um planejamento de conduta, de saber de achar que sabe aquilo que vai acontecer para a gente que é melhor, e as coisas não funcionam assim. Eu cito um exemplo pessoal. Se alguém dissesse para mim há 5 anos atrás que um dia eu teria um restaurante, eu ia falar, você está louco, porque é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Mas em função de uma necessidade eu vim até aqui.
e olha, está tudo certinho, não tem nada de errado. É uma oportunidade que eu tive, de desenvolver algumas habilidades que eu tinha. Lá atrás, enquanto eu estava enfrentando as dificuldades, eu não conseguia imaginar isso, mas são coisas que acontecem, são coisas que acabam passando naturalmente. Isso não é uma coisa que aconteceu comigo. Eu conheço o caso de uma pessoa que estava muito bem empregada e que de repente perdeu o seu emprego. E a única coisa que ela sabia fazer, além daquilo que ela fazia na empresa, era fazer bolo. Só que o dinheiro começou a acabar, as contas continuaram a chegar e ela viu que a solução seria ela tratar de fazer bolo para os outros. E ela começou a fazer bolos em pote. Hoje, passado algum tempo, essa pessoa já vende 300 potes de bolo por dia. Quer dizer, aquilo que aparentemente era uma situação ruim, acabou sendo uma situação extremamente positiva para ela. Hoje, se você perguntar para ela se ela quer voltar para o emprego dela, ela vai dizer que não, que ela está muito bem. Então, a gente precisa ter essa visão, a gente precisa ter essa concepção da nossa vida. Agora, evidentemente, até a gente conseguir resolver essa situação, até a gente conseguir resolver esse problema, que é o problema material, a gente precisa ter paciência. Eu costumo, nos momentos de dificuldade que eu enfrento, eu costumo repetir um mantra que eu criei para mim numa dessas dificuldades grandes que eu enfrentei, que é repetir todo dia de manhã: paciência, aceitação e resignação. Quando nós temos paciência, aceitação e resignação, a gente, por pior que seja a tempestade, a gente consegue resistir. A gente tem que lembrar, eu sei que é uma imagem meio clichê, uma imagem meio batida, mas a gente tem que lembrar do bambu. O bambu ele não quebra numa ventania porque ele se enverga, porque ele consegue dobrar de um lado para o outro. E nós temos que ser assim. Quanto mais duros, quanto mais rígidos nós formos, pior vai ser para nós. E a gente tem que ter uma certeza, que é até uma certeza física, uma certeza científica. Tudo no universo é vibração. Tudo no universo são ondas e ciclos. Nós enfrentamos vários ciclos na nossa vida e são realmente ondas. Tem momentos que nós estamos aqui em cima, tem momentos que nós estamos lá embaixo. Mas mesmo no momento que nós estamos lá embaixo, esse ciclo natural vai levar a gente para cima. Então, paciência, aceitação, resignação, que as coisas vão mudar. Trabalho, busca, tentar entender o que está acontecendo, mas sem desespero, sem sufoco. Na hora adequada, na hora certa, as coisas vão se resolver. Com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso entusiasmo sempre. E sempre tendo fé que, por pior que seja a situação, Deus está presente. E como Deus é amor, nós estamos protegidos sempre. Ainda que tenhamos que enfrentar durante um tempinho situações que não são tão agradáveis e que tenhamos que tomar alguns remédios que são amargos, mas sempre com a consciência, sempre com a certeza de que isso, do ponto de vista da eternidade, vai ser muito bom para cada um de nós, desde que nós tiremos dessa experiência aparentemente negativa as boas coisas que elas nos vão trazer. Muito obrigado pela atenção, sejam felizes.